Me chamo Daiane Gomes de Freitas. Eu e meu colega Lucas Macedo somos alunos do último período de Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Brasília e desenvolvemos juntos o nosso trabalho de conclusão de curso. Esse vídeo tem como objetivo apresentar nosso trabalho, cujo tema é as dificuldades no controle do ativo imobilizado frente à superficialidade com que as legislações abordam o assunto. Vamos dar início trazendo alguns conceitos importantes ao tema e, posteriormente, apresentaremos os resultados da pesquisa. De acordo com o CPC 27, os ativos imobilizados correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade. O controle do ativo imobilizado é de suma importância, pois exerce influência direta no resultado e nas demonstrações contábeis da empresa. Embora não exista técnica específica para a realização desse controle, é necessário que o mesmo seja feito observando a eficiência das técnicas, os melhores métodos utilizados e a aderência às legislações vigentes, demonstrando informações necessárias para a tomada de decisão dos gestores e que atenda eventuais fiscalizações e auditorias. O ativo imobilizado pode ser definido de uma forma bem ampla como sendo um investimento em bens tangíveis necessário para a manutenção das atividades da entidade e cujo a vida útil seja superior a um ano. Ele é registrado no ativo e gera reflexos nas demonstrações contábeis. Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 27, define como principais pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado como sendo reconhecimento dos ativos, a determinação de seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização. A questão dessa pesquisa é: quais são as dificuldades encontradas no controle do ativo imobilizado frente à superficialidade que a legislação aborda o assunto? A pesquisa apresenta como objetivo geral verificar o nível de detalhamento das legislações vigentes e os objetivos específicos são identificar as dificuldades encontradas no controle do ativo imobilizado e descrever alguns fatos que geram dúvida no controle do ativo imobilizado. São muitas as ocorrências a serem controladas, dentre elas os critérios de reconhecimento do ativo, a avaliação e a reavaliação anual dos bens quanto à vida útil, reposição e troca de peças, baixa dos bens doados ou considerados obsoletos, definição dos métodos de depreciação, entre outros. O assunto é pouco abordado e as legislações existentes não explicam detalhadamente como o controle deve ser realizado pelas empresas. O estudo busca verificar o nível de detalhamento das legislações, bem como identificar as principais dificuldades encontradas nesse controle através da realização de pesquisa de campo com aplicação de questionário a profissionais atuantes na área de contabilidade do Distrito Federal. A ideia é ratificar a existência de dificuldades no controle do ativo imobilizado e despertar o interesse em aprimorar as legislações que tratam o assunto. A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conceitua o ativo imobilizado como sendo os direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Já o CPC traz a seguinte definição: os ativos imobilizados correspondem aos direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Como podemos observar, as definições seguem o mesmo raciocínio.
que é o ativo imobilizado sendo bem de natureza duradoura, que é destinado para o funcionamento da sociedade e de seu empreendimento. O reconhecimento do bem como sendo do ativo imobilizado deverá ser realizado caso seja esperado obter benefício econômico com o seu uso, e seu período de uso for superior a 1 ano, e seu custo poder ser mensurado de forma confiável. O CPC não estabelece valor mínimo para o reconhecimento, cabendo à entidade esse julgamento. Porém, o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto número 3.000, de 26 de março de 1999, o custo da aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido possuir valor unitário inferior a R$ 326,71 ou prazo de vida útil não ultrapassar 1 ano. Os bens do ativo imobilizado deverão ser reconhecidos por seu preço de aquisição, mais os impostos de importação, mais os impostos não recuperáveis sobre a compra, menos o desconto comercial e abatimento. Deverão ser reconhecidos também quaisquer custos necessários para a colocação do ativo em condições de funcionamento, por exemplo, frete, instalação, montagem, entre outros. A depreciação é a redução do valor de um bem reconhecido no item do ativo imobilizado por desvalorização, desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. Iúdices Marion e Pereira afirmam que a depreciação é o declínio no potencial de serviços do imobilizado tangível e de outros ativos não correntes em função de deterioração física, gradual ou abrupta, consumo dos potenciais de serviço por meio de uso, mesmo que nenhuma mudança física seja aparente, ou deterioração econômica por causa da obsolescência ou de mudança na demanda de consumidores. Os métodos de depreciação são o método linear, da soma dos dígitos, das horas trabalhadas e das unidades produzidas. O método linear é o mais simples e mais utilizado e consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimada para o bem. Para isso, basta dividir o total a depreciar pelos anos de vida útil do bem. O método da soma dos dígitos consiste na soma dos algarismos que compõem os anos de vida útil do bem, sendo o resultado que irá determinar o denominador da fração. A depreciação começará maior e irá diminuindo com o passar dos anos. O método das horas trabalhadas é realizado estimando-se o total de horas de trabalho que o bem irá produzir durante o tempo de vida útil. A depreciação mensal será determinada dividindo-se o número de horas trabalhadas no mês pelo total de horas de trabalho estimada para aquele bem. Esse método é muito utilizado em empresas industriais. O método das unidades produzidas é realizado estimando-se o total de unidades que serão produzidas no decorrer da vida útil do bem. A depreciação mensal será determinada dividindo-se o número de unidades produzidas no mês pelo total de unidades que se espera que o bem vá produzir no decorrer de sua vida útil. Conforme CPC 27, vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. De acordo com a interpretação técnica do CPC 27, os bens deverão ser avaliados ao final de cada exercício por profissional capacitado. Consideram-se avaliadores aqueles especialistas que tenham experiência, competência profissional, objetividade e conhecimento técnico dos bens. Os avaliadores devem apresentar relatórios de avaliação fundamentado e com informações mínimas que permitam o pleno atendimento às práticas contábeis. Com relação à baixa dos bens, o
O CPC 27 determina que o valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado por ocasião de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou com a sua alienação. A pesquisa é caracterizada quanto à natureza como base, pois tem como objetivo gerar novos conhecimentos, com a aplicação prática prevista, não sendo limitada a um público específico. Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é enquadrada como qualitativa e quantitativa, podendo ser traduzida em números e requer o uso de método e técnica estatística. Do ponto de vista de seus objetivos, é caracterizada como exploratória, portanto utiliza como procedimento técnico a pesquisa de campo, através de questionamento, buscando ratificar o problema apresentado. Os pressupostos são a falta de detalhamento das legislações que abordam o assunto. Os instrumentos normativos existentes não são suficientes para definir as melhores técnicas e métodos a serem utilizados no controle de ativo imobilizado. A escolha dos métodos e técnicas é dotada de discricionariedade e não são padronizados. O estudo será voltado ao controle dos ativos imobilizados e buscará descrever o nível de detalhamento das legislações vigentes que abordam o assunto. Também descreverá as dificuldades encontradas no controle de ativo imobilizado e na implantação de sistemas automatizados de controle devido à falta de detalhamento dessas legislações. A pesquisa foi realizada buscando ratificar as dificuldades encontradas no controle do ativo imobilizado e verificar se as legislações vigentes são suficientes para que o usuário possa realizar tal controle. Foi aplicado o questionário contendo 3 questões assertivas, uma questão múltipla escolha e uma questão discursiva, totalizando 5 questões. Os questionários foram encaminhados a profissionais atuantes na área de contabilidade através de e-mail e obtivemos 10 respostas. A tabulação dos dados foi realizada utilizando o programa Excel. Os respondentes foram questionados se possuem alguma dúvida com relação ao controle do ativo imobilizado. 70% dos respondentes responderam que sim, possuem dúvidas no controle do ativo imobilizado, e 30% responderam que não. Questionamos aos respondentes se eles acreditam que o controle do imobilizado seja dotado de discricionariedade por parte das empresas. 80% dos respondentes concordaram com a afirmativa, enquanto 20% discordaram. Com relação ao suporte necessário dado pelas legislações vigentes que tratam o assunto, 70% dos respondentes acreditam que o suporte seja insuficiente, enquanto 30% acreditam que seja suficiente. Foi solicitado aos participantes que indicassem dentre 8 itens, sendo eles critérios de reconhecimento, determinação da vida útil, avaliação e reavaliação dos bens, saldo a depreciar após a reavaliação, troca de peças, baixa e nenhuma das alternativas, quais deles eles consideravam pouco detalhados e que poderiam ser melhorados quanto à legislação. 6 itens obtiveram 7 marcações, sendo eles critérios de reconhecimento, determinação de vida útil, avaliação e reavaliação dos bens, saldo a depreciar após a reavaliação e troca de peças. 2 itens obtiveram 2 marcações, sendo eles baixa e nenhuma das alternativas. Foi solicitado aos respondentes da pesquisa que descrevessem se no exercício da sua função já havia ocorrido alguma situação onde teve dúvidas de como proceder com relação ao assunto que envolva o ativo imobilizado. E em caso positivo, foi solicitado que relatassem a situação e a maneira como foi resolvida. Os participantes citaram que tiveram dúvidas com relação à aquisição e troca de peças, reconhecimento, avaliação da vida útil e saldo a depreciar após a reavaliação do bem. Notamos que as soluções apresentadas para os problemas foram, em sua maioria, pela discricionariedade e não pela especificação da legislação.
as legislações deixam alguns assuntos sem muito detalhamento. Essa afirmação pode ser ratificada no resultado da pesquisa, pois 70% dos entrevistados possuem alguma dificuldade na realização do controle do ativo imobilizado. Seja essa dificuldade na área da avaliação da vida útil e troca de peças, seja no reconhecimento dos ativos, saldos a depreciar após a reavaliação do bem, ou ainda na aquisição de peças que agregam valor ao bem. Dessa forma, ratifica que existem dificuldades no controle do ativo imobilizado. O estudo procurou analisar se as legislações vigentes são suficientes para que se possa realizar o controle do ativo imobilizado. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, onde foram analisados 10 questionários respondidos pelos profissionais da área de contabilidade do Distrito Federal. Observou-se que 70% dos respondentes possuem alguma dificuldade no controle de ativo imobilizado. Os itens que apresentaram os maiores índices de dificuldades foram determinação da vida útil, avaliação dos bens, reavaliação dos bens, saldo a depreciar após a reavaliação e troca de peças. O objetivo do trabalho foi alcançado, pois obteve uma porcentagem considerável dos profissionais afirmando que possuem algum tipo de dificuldade no controle do ativo imobilizado.